Eu me sentia muito presa, até que eu assumi pra mim o que você trabalharia hoje, com o que você trabalharia hoje, se você não ganhasse dinheiro algum com isso. Fui estudar, fui pesquisar, fui atrás do máximo de informações possíveis e eu tive a oportunidade de trabalhar no cinema lá com o David Zayas, com o Angel da série Dexter, sabe? Fui aliando sempre maquiagem e terapia capilar, até que no final de 2018 eu recebi um convite para trabalhar na Record. Definitivamente eu despenquei no Marrocos, que foi uma das experiências mais ricas que eu já tive na vida. Foi nesse momento em que eu entendi o valor de muitas das coisas. O valor da essência, o valor do trabalho e, mais do que isso, o valor da gente saber quem somos nós. E eu decidi abrir minha agenda do dia pra noite, assim. E foi uma surpresa muito grata que ela lotou. E que sim, o meu propósito de vida era levar amor e transformação ao máximo de pessoas que eu pudesse, dia após dia. Eu queria poder proporcionar uma experiência mesmo, que ela se sentisse amada, que ela se sentisse cuidada. Falar sobre si é algo tão difícil, né? É complicado, porque faz com que a gente olhe um pouco para trás, e eu mesmo me coloquei lá na infância por alguns momentos, e eu sempre fui uma criança muito comunicativa, eu sempre gostei de estar no meio de pessoas, eu sempre gostei de partilhar das coisas que eu gostava. Sendo filha de empresários, acabei escolhendo por me formar em administração de empresas. Eu fui colocada a aprender a conviver com pessoas com criações completamente diferentes de mim. Imagina, eu criada em Cascavel, no interior do Paraná, no aconchego do meu lar, e eu fui colocada em uma universidade no interior de São Paulo, em Campinas, que é na Facamp, em que as pessoas que estudavam comigo, elas tinham histórias muito diferentes, elas tinham experiências completamente opostas às que eu tive. Já te coloca numa posição muito diferente, que te faz olhar para o mundo, né? Que te faz enxergar esse mundo. E eu lembro que no meio da faculdade eu fui fazer um intercâmbio em Nova York. E nos primeiros dias que eu cheguei lá, eu fiquei muito tempo sozinha, assim, e eu comecei a olhar o YouTube, que até então poucos conheciam, pouco se falava disso também. Caí em alguns canais de maquiagem. Fui me apaixonando ainda mais, apesar de que eu, quando criança e no início da adolescência, sempre os encontros eram na minha casa para eu maquiar todas as minhas amigas e a gente ir para as festas. E aí eu comecei a me apaixonar por esse universo e eu pouco me identificava com a parte engessada da administração. Sempre trabalhei, né, desde os 14 anos nessa área, mas eu me sentia muito presa. Até que eu assumi para mim, depois de uma pergunta muito fatídica que me foi feita, meses depois de eu me formar, que é: o que você trabalharia hoje? Com o que você trabalharia hoje, se você não ganhasse dinheiro algum com isso? Na hora, me veio a resposta: com beleza, sendo isso cabelo e maquiagem. Mal sabia eu para onde isso tudo iria me levar, quais lugares eu iria chegar com essa profissão que eu agarrei com unhas e dentes, desde o primeiro instante em que eu dei essa resposta. Foi então que eu fui buscar vários cursos. Meu pai me apoiou muito, apesar de sentir, por eu não assumir as empresas da família, ele em momento algum deixou de me incentivar a seguir os meus sonhos, até mesmo porque os meus pais me criaram para que eu me realizasse como pessoa, como profissional, e eles me criaram para o mundo mesmo. Dentro desse processo todo, eu fui conhecendo várias formas de trabalhar com beleza, até que em 2015 eu abri um espaço que tinham parceiros, eu com meu estúdio, né, de maquiagem e penteado, tinha um salão, tinha um estúdio de mega hair, tinha um café, um pilates. Foi quando eu entendi o que era de fato ter um negócio. Um ano depois, após muito sucesso nesse lugar, acabamos por expandir e abrir um salão de beleza que foi referência na área, como excelência em profissionais, em atendimento, em experiência. E foi nessa mesma época, em 2016, que nasceu a terapia capilar para mim, que eu precisava resolver um problema pessoal. Eu tive um corte químico, em 2015 eu fui clarear o cabelo e nada resolvia, nada dava jeito. Procurei os melhores profissionais, os melhores salões, e eu não tinha respaldo na época. Até porque nem se falava muito sobre terapia capilar. Até que eu, por conta própria, fui estudar, fui pesquisar, fui atrás do máximo de informações possíveis. No meio disso tudo, eu acabei indo para Nova York de novo para fazer uma faculdade de maquiagem.
E eu tive a oportunidade de trabalhar no cinema lá com o David Isaias, com o Angel, da série Dexter, sabe? Que foi uma experiência muito incrível, muito impressionante, porque lá eu tive o contato com mulheres negras com cabelo afro, que passavam por vários processos de alisamento térmico bem agressivos. E foi quando eu comecei a compilar, nossa, pera, tem como facilitar isso, né, para essas mulheres? Tem como deixar o cabelo delas nutrido a ponto de que quando eu quiser alisar, quando eu quiser fazer qualquer coisa, eu tenha, né, esse resultado muito mais facilmente sem agredir tanto. Ao mesmo tempo que eu estava aprendendo o universo da maquiagem, que era uma paixão, eu também estava tendo um contato ainda mais próximo com aquilo que se tornou a minha paixão um pouquinho depois. Fui aliando sempre maquiagem e terapia capilar, até que no final de 2018 eu recebi um convite para trabalhar na Record como caracterizadora, né, dos personagens da novela Jezabel. Definitivamente eu despenquei no Marrocos, que foi uma das experiências mais ricas que eu já tive na vida. Foi nesse momento em que eu entendi o valor de muitas das coisas. O valor da cultura, o valor da essência, o valor do trabalho, o valor da família, dos amigos. E mais do que isso, o valor da gente saber quem somos nós, o que nos move, quais são os nossos, né, objetivos como indivíduos. E dentro da cultura deles, eles são muito orgulhosos de terem tantas tradições, de levarem essas tradições adiante dia após dia. E uma delas é o óleo de argan. Eu tive contato com ele porque Marrocos, né, uma terra muito seca, deserto mesmo. Eu peguei o inverno deles, então era menos 4 graus, menos 5 graus, um sol muito quente durante o dia. E a minha pele, ela começou a rachar de todas as formas que vocês imaginarem, assim. A minha mão rachava, o meu rosto rachava. E até então eu só usava o óleo de argan no cabelo. E aí nessa época eles me explicaram que o óleo de argan, na verdade, para eles, é o mais puro dos óleos que existem e que eles usam não somente na pele, no cabelo, mas também na culinária. E foi um boom de informações para mim, obviamente, que abriu muito a minha cabeça, fez com que eu me apaixonasse ainda mais por esse, eu até chamo carinhosamente de ouro líquido. E foi quando eu comecei a procurar outras formas de utilização dele, entender muito mais como que ele funciona de fato. E eu fiquei 2 anos para conseguir trazê-lo, né, efetivamente para o Brasil num volume maior. Nessa época eu ainda era sócia do salão que eu havia aberto em 2016. Decidi não mais fazer parte dessa sociedade porque lá no Marrocos eu tinha entendido alguns valores que para mim eles eram inquebráveis, inegociáveis e inquestionáveis. Comecei toda uma vida em São Paulo, precisei efetivamente recomeçar do zero. Passei por várias situações entre despejo, fome, também de reconhecer a mim como pessoa, como profissional, como indivíduo. E foi quando eu me reconectei novamente com a terapia capilar e que eu comecei e retomei, né, minha carreira em São Paulo, no Salão Beleza Fidalga, que foi uma grande escola para mim. Eles me acolheram muito abertamente. Só que logo na sequência veio a pandemia, então quando eu achei que estava tudo resolvido, que finalmente a minha vida ela ia engrenar, que a minha carreira ela ia retomar do ponto, né, de parada que eu estava antes, simplesmente tudo parou. Então eu que já havia enfrentado esse despejo, essa fome, morrendo de medo de passar por isso novamente, decidi voltar para Cascavel do dia para a noite. Lembro até hoje que eu havia lido um livro que chama Siddhartha, de Hermann Hesse, que fala muito sobre ouvir os dizeres do rio, que na verdade é ouvir o nosso coração. E eu estava com ele muito na cabeça, eu lembro de fazer uma oração e só vinha a casa dos meus pais na minha cabeça. Terminei minha oração, peguei meu celular para pesquisar carros para alugar, porque eu não tinha carro nem nada, só tinha 2 cachorros. E apareceu assim uma oferta irrecusável de alugar um carro por R$20 a diária. Eis que eu aluguei esse carro, coloquei tudo que eu tinha dentro dele, vim para Cascavel sem som, dirigi sozinha esses 1000 quilômetros sem saber se eu ficaria uma semana, um mês, um ano ou para a vida inteira. Eu não vinha a Cascavel há muito tempo por questões pessoais mesmo, porque
eu estava num processo de me redescobrir como indivíduo. E eu decidi abrir minha agenda do dia pra noite, assim. E foi uma surpresa muito grata que ela lotou. Trabalhei incansavelmente por 60 dias, com a minha agenda lotada, das 9 da manhã às 8 da noite, diariamente. Foi quando eu entendi o que eu queria como profissional. E que sim, o meu propósito de vida era levar amor e transformação ao máximo de pessoas que eu pudesse, dia após dia. E o acesso mais fácil para fazer isso era a terapia capilar. Porque quando a gente olha para o cabelo e a gente não gosta do que a gente está vendo, a gente não reconhece aquele cabelo ali na nossa cabeça, é algo que não tem como esconder, né? Incomoda e fica te mostrando a todo momento frente ao espelho. O cabelo também, ele nada mais é do que uma consequência de um todo. Então ele é uma consequência da nossa espiritualidade, do nosso emocional, da nossa saúde física. E foi muito importante entender isso, porque até mesmo o meu atendimento para com o meu cliente mudou completamente. Foi aí que nasceu a Camila Ávila mesmo. São Paulo reabriu, fiquei atendendo entre São Paulo e Cascavel, São Paulo e Cascavel, mas eu sentia falta de uma coisa. Eu sentia muita falta de poder dar mais para minha cliente, de poder proporcionar a ela muito além do que um cabelo tratado, um couro cabeludo saudável, uma queda interrompida. Eu queria poder proporcionar uma experiência mesmo, que ela se sentisse amada, que ela se sentisse cuidada, que ela se sentisse acolhida dentro das dores dela, sejam elas quais forem. E foi então que eu decidi abrir o Espaço Camila Ávila, que é um centro especializado em terapia capilar. A terapia capilar é a última coisa que me importa aqui, mas sim a cada uma daquelas clientes que entram. Então, para mim, poder atender, poder compartilhar, poder ouvir, poder olhar para aquela mulher que está ali na minha frente ou para aquele homem e compreender o que trouxe até aqui, o que trouxe cada um deles até aqui, é o que faz com que o meu trabalho valha muito a pena. Não tem como eu estar em todos os lugares do Brasil, não teria como eu atender a todos aqueles, né, que têm acesso até mim de alguma forma. Então o e-commerce ele nasceu como uma forma de ter um pouquinho do Espaço Camila Ávila na casa de cada um de vocês. Esse ambiente ele foi criado especialmente para você, para facilitar o seu uso, a sua compra do cosmético feito para você. Então eu conto com a parceria da Davines, que é uma marca italiana, 100% sustentável, 98% natural. É uma marca que ela entrega muito mais do que promete. Ela entrega muito mais do que qualidade, ela entrega também muita experiência. Ela é efetivamente única. E obviamente eu pude, né, trazer esse ouro líquido que tanto me encantou anos atrás para vocês também do lado daí, para que vocês usem em casa, para que vocês sintam a experiência do que esse óleo é capaz de proporcionar. Eu espero muito que você goste, que você faça um bom uso, use e abuse desse meio. E muito obrigada por ter chegado até aqui e por ter me trazido junto com você também.